Chico, vamos falar de futebol? Aliás, não, Agora, antes de falar do futebol, vamos botar a vinheta do Chico Reis, ô Renato, por favor. Chico Reis, E do José Gomes. José Gomes, O Gomes, seu Corinthians também se deu mal, viu, Gomes? Bom dia. não era para lembrar, Caio. Coisas que acontecem. Ninguém pode falar de ninguém hoje, viu, Gomes? O Bahia perdeu, o Corinthians perdeu também, viu? Mas o meu Atlético ganhou, que é o mais importante, né? Egoísmo, o nosso Atlético. Pois é. E aí, Chico, vamos começar por onde, hein? Começar pelo Atlético de Alagoinhas, né? Que no último sábado conseguiu a proeza de aplicar 3-2 na equipe do Muricy de Alagoas, né? Um jogo até certo ponto inesperado, porque o gramado lá em Alagoas, do estádio José Gomes, né? Foi um estádio, o piso era muito ruim, rapaz, e o Atlético teve dificuldades, apesar de estar na frente, mas o Muricy chegou a empatar, e no finalzinho do jogo nós fizemos o terceiro gol, portanto, o Atlético de Alagoinhas venceu a sua primeira partida, o que lhe catapultou para o 5º lugar da sua chave. E como a Juazeirense ganhou o seu jogo também com o Sergipe, jogando lá no Batistão, a Juazeirense passa a ser a vice-líder também desse grupo. Quem não foi bem, Caio, foi o Bahia de Feira, que perdeu para o Itabaiana por 1-0 nos seus próprios domínios, e o Bahia de Feira fica na penúltima colocação do grupo. Sorte dele que o Muricy perdeu, né? O Retrô empatou com o Asa em 3-3, portanto, todos os jogos da Série D que envolve os clubes da Bahia no sábado. Ô, Chico, duas perguntas eu quero lhe fazer. Primeiro, esse grupo, quantos se classificam? A segunda pergunta é se o Atlético ainda tem chance de ir para a próxima fase. Sem dúvida, Caio, você tem turno e retorno, né? Então, o Atlético de Alagoinhas, né, ele agora assumiu o 5º lugar, e o grupo se classificam 4, Caio. Então, ainda tem uma possibilidade muito boa do nosso Atlético de Alagoinhas. Deixa eu lhe dizer exatamente aqui, Caio, como está a chave, né? Pegar aqui de vez para que nós tenhamos aqui a continuidade para dizer como está e como será a vida do Atlético. O Atlético faz parte do grupo A4, né? E está agora em 5º lugar, como eu disse. Em primeiro lugar é o Itabaiana com 14, a Juazeirense vem em seguida com 12, o Sergipe com 10 e o Retrô com 9. Nós temos aqui 6 jogos de cada uma das equipes. Falta mais um jogo apenas para você completar o primeiro turno, e você tem os jogos do segundo turno, né? O Bahia de Feira, como eu disse, está em último lugar com 4, mas ainda tem chance também. O grande problema é não deixar que mais times disparem, porque agora na frente o Itabaiana com 14 e a Juazeirense com 12 praticamente encaminharam bem a classificação. Mas o Atlético de Alagoinhas persegue o Sergipe e o Retrô à sua frente. O Sergipe com 10 pontos, o Retrô com 9 pontos, o Atlético com 6. Uma diferença de apenas uma vitória para a equipe do Retrô. Então, acho que há amplas chances para o nosso representante conseguir essa classificação. O Atlético, para mim, Caio, o grande adversário do Atlético tem sido o seu ambiente interno. O Albino falou no último jogo, no sábado,
que vai receber aí R$ 100.000. O Gomes, que fez o jogo, pode até confirmar isso para a gente, se houve realmente essa conversa, mas vai receber R$ 100.000 e passar esses valores para os jogadores como um prêmio que ainda falta ser pago desde a vitória do Campeonato Baiano desse ano. E talvez isso resolva o problema interno na equipe do Atlético. Ó, Chico, eu também concordo com você, acho que é problema interno, problema de grana, de money, dinheiro prometido não paga. Agora o Gomes disse que o negócio é problema físico, o pessoal tá meio acima do peso, parecendo o Brasil na Copa de 2006. Você mudou de ideia, Gomes, ou ainda continua com essa ideia aí de que é problema físico, de problema físico, aí o pessoal tá gordo, tá sem preparo físico? É uma série de problemas, Caio. O Atlético tem problemas físicos, né, que oriundos justamente dos dias que eles ficaram parados em comemoração ao título, do imbróglio que aconteceu por conta justamente da não disponibilização desse dinheiro para complementar a promessa que foi feita de pagar os jogadores, mas já existe um acordo feito com a Federação Baiana de Futebol. Ela vai antecipar, pelo menos foi o que foi dito, ela vai antecipar R$ 100.000 para que quando o dinheiro da classificação para a série, a Copa do Brasil, a próxima Copa do Brasil vier, que vem via Federação Baiana, ela seja consequentemente descontada. Isso deve apaziguar o Atlético de Alagoinhas, que tem outros problemas. Tanto é que o Miller, o Vitinho e o Maílson agora, eles foram emprestados para o Botafogo, é aquele mesmo da capital, que incorporou o nome Botafogo Bonfinense, deve estar se estabelecendo definitivamente em Senhor do Bonfim para usufruir da ajuda da Prefeitura de forma permanente, né? Por conta disso, o Atlético reforçou esse time com 3 jogadores para tentar fazer com que eles consigam a classificação e volte à elite do futebol baiano. Se isso vai acontecer ou não, é uma outra história, mas o Atlético tem problema de não ter saudado ainda o bicho, a premiação dos jogadores, que no passado, Chico conhece essa linguagem, cara, porque é do meu tempo, não é do seu, do bicho, que era a premiação. Tem problemas de disciplina também no elenco e, na minha compreensão, a dispensa do Miller, o seu empréstimo, vamos dizer assim, do Miller, do Vitinho e do Maílson, não foi somente para reforçar o Botafogo, mas sim também para corrigir problemas internos. E se o Atlético corrigir a tempo os problemas que enfrenta, não esquecendo que vai precisar de alguns nomes para reforçar o time, ele tem sim amplas condições de classificar no Campeonato Brasileiro da Série D para a fase das oitavas de final. Agora é preciso resolver essas pendências e reforçar também o elenco, porque com a saída de jogadores do nível de Miller e de Vitinho, certamente que a qualidade do clube cai, e nesse momento é o que menos a equipe precisa, de perda de qualidade por conta das dificuldades que já enfrenta nos dias de hoje. Mas a chave que o Atlético se encontra, ela é uma chave assim excepcional para que o Atlético trabalhe ainda e garanta uma classificação. 6h47. Teve mais jogos, Chico? Nesse e muito mais jogos, Caio. A gente vai falar por cima, porque senão a gente tomou o programa todo, né? A Série C também, que envolve um dos nossos representantes, a Jacuipense, foi até Volta Redonda e empatou no sábado em 0-0, Caio. A notícia mais triste que a gente traz é a perda exatamente da Copa América, um jogo de ontem, embora eu acho que o Brasil também tivesse jogado bem, num lance fortuito, envolvendo ali a lateral esquerda do Brasil, o Di Maria conseguiu dominar a bola na falha do nosso lateral esquerdo, cobrindo o goleiro, fazendo 1-0, e a Argentina foi campeã, e Los Hermanos estão até hoje comemorando, o que é muito justo. Olha, eu não sei a opinião de vocês dois, mas para mim 2 constatações. Uma, o time da Argentina é um time medíocre, só tem Messi não jogou nada.
E o Brasil conseguiu ser de uma incompetência tamanha que conseguiu perder para aquele time medíocre da Argentina. Aí é um simplismo, Caio, mas eu entendo isso, né? É um comentário carregado de frustração. De qualquer maneira, o futebol sul-americano ele não vem tão bem assim. As forças que despontam no futebol sul-americano são exatamente Brasil e Argentina. A Argentina, eu considero, e não apenas por ser brasileiro, mas analisando o futebol, hoje nós temos uma seleção bastante experimentada, jogadores que atuam internacionalmente e conseguem trazer isso bem. Aí depende muito da dinâmica do jogo, do esquema que você emprega. A seleção foi bem, invicta, perdeu apenas para a Argentina, você vê, é um lance. Você deve ter assistido o jogo, e o Gomes fala melhor do que eu, porque Gomes é analista, né? Fala melhor do que eu, mas foi um lance fortuito. Mas, Chico, o nível bola... das seleções... O nível das seleções sul-americanas, eu acho que é o pior dos últimos 15 anos. Né? E não poderia um nível muito ser baixo. Diferente, Caio. E não poderia ser diferente. A gente não tem investimentos. Aqui, o flagelo da doença se abateu muito mais fortemente do que nos outros países. Você tem um ano que os clubes não contam com torcida, então perde a sua capacidade de investimento, porque o dinheiro serve para a manutenção. A gente olha aqui pelo Atlético de Alagoinhas o esforço que foi feito pela diretoria para adotar de uma equipe razoável e que se sobressaiu em função exatamente dos outros clubes. Os que tinham a melhor condição financeira, Bahia e Vitória, com as atenções voltadas para os campeonatos nacionais, né? Quando se deu conta, o Atlético, que formou um bom conjunto, já ia muito bem, foi difícil de alcançar. Mas esse é um período complicado, é um período difícil, porque os clubes sul-americanos que conseguem formar bons jogadores perdem-nos exatamente para quem tem a melhor condição, que é a Europa, que leva, e até o futebol norte-americano. Os Estados Unidos têm levado jogadores aqui do Brasil, porque realmente a gente passa uma fase complicadíssima, muito difícil. O estágio hoje que está o futebol sul-americano, eu tenho que concordar com você, que é um estágio inferior àquele que nós tivéramos há tempos atrás. Mas acredito que isso se dá exatamente pelas dificuldades que o momento apresenta. Não sei se Gomes tem a mesma opinião. Sem dúvida nenhuma, Chico. E o Caio foi modesto, ele fala sobre os últimos 15 anos. Eu diria que eu aumentaria isso para os últimos 50 anos, porque desde que eu me entendo por gente, né, há muitos anos que eu não vejo seleções um nível tão ruim no futebol sul-americano. Aqui e acolá um lampejo, mas nada mais do que isso. Infelizmente, como você disse, são os tempos, né? As condições financeiras e principalmente a pandemia, pelos fatos já citados por você, que vem causando todos esses problemas. Ontem teve a Eurocopa, não foi, Chico? A Eurocopa finalizou ontem, e você veja bem, duas equipes que não têm a expressão mais forte no futebol do mundo. A Itália já teve os seus momentos de glória, chegou a disputar uma final de Copa do Mundo com o Brasil. Mas você se lembra quando foi isso? Eu nem sei se você e Gomes era nascido. Porque 82. 82. Não, eu acho que a última Copa do Mundo da Itália, aliás, foi o último título da Itália, né? Foi 2006, né? Foi a Copa 2006, o Luca Toni, aquela seleção. Agora o futebol da Itália mudou pra caramba, viu? A Itália hoje tem um futebol vistoso. Antigamente era aquela zaga, aquele time retranqueiro, bola aérea, aquela coisa toda. Mas o time da Itália mudou pra caramba, né? O da Inglaterra também, né? Não, você tem um futebol ali hermético, né? É um futebol que não permite muitas variações, o pessoal é conscientizado ali do seu esquema e jogam dentro do seu esquema.
o jogador da Itália que mais se destaca hoje, Caio, é Donnarumma, né? Você já ouviu falar desse jogador? Eu vi a conhecê-lo aqui. É um jogador muito bom e foi preparado, um goleiro bom, desculpe, e foi preparado por um conterrâneo nosso aqui de pertinho, de Irará. Ele foi preparado. Não sei se você, o Gomes, sabe disso. Mas ali tem um trabalho muito forte e a dedicação maior ainda do Dida, que foi goleiro aqui do Vitória, depois saiu daqui, então, e que é aqui de Irará, né? Então, no futebol italiano, ele ali teve a goleiro mão do Milan, né? do Milan, teve a possibilidade de preparar o Donnarumma. Mas eu não tenho dúvida que a versatilidade do futebol brasileiro, assim, muito bem preparado, e essa derrota agora, para mim, não tira a perspectiva de que o Tite levava o time muito bem, estava levando o time muito bem. E eu não tenho dúvida que no confronto direto com as improvisações que tem o jogador brasileiro, né, a sua capacidade criativa, a gente termina se dando bem. Ganhar Copas realmente é mais complicado, né? Mas eu acho que o futebol brasileiro, de qualquer maneira, está num bom caminho, cara. Pelo menos essa é a minha opinião. Ontem a Itália, né, venceu a Inglaterra nos pênaltis, né? Foi um empate, pênalti. Itália vencendo a Eurocopa. Campeonato Brasileiro, Chico? No Campeonato Brasileiro, nós tivemos na Série A jogos que se desenvolveram, Caio, desde o sábado, né? No sábado, o Palmeiras ganhou do Santos por 3-2. O Grêmio empatou com o Inter no clássico local em 0-0. O Atlético Paranaense empatou em 2-2 o jogão. As pessoas não estão prestando atenção no Bragantino. O Bragantino é um time para que a gente olhe com mais atenção. É uma capacidade diferente da capacidade de investimento do Palmeiras, que está em primeiro lugar, mas o Bragantino tem jogado muito bem. Foi um jogo muito bom ontem, o Atlético Paranaense, que também tem tido seus investimentos com o Bragantino. Tem um jogo que eu não gostaria de falar aqui, mas infelizmente, você me perdoe, Caio. Já falou, Chico, não foi Palmeiras 3, Santos 2? Não, São Paulo 1, Bahia 0. Não, mas mesmo assim... Você não pode falar assim do time do patrão. Eu pedi desculpas antes, rapaz. O que é isso? Né? Fazer o quê? É notícia, tem que falar. Fazer o quê? Vai esconder o que aconteceu? Mas o Bahia, cara, eu vou lhe dar uma notícia boa. O Bahia continua em 6º lugar, viu? Pronto, aí vamos para Libertadores, rapaz. Esse ano tem Libertadores com o Bahia. Exatamente. E o Bahia está fazendo investimentos ainda, viu, Caio? Nós falaremos disso aqui amanhã. O América Mineiro perdeu para o Atlético no clássico local por 1-0. O Sport de Recife perdeu para o Fluminense por 2-1. E no domingo, complementando a rodada, nós tivemos o Juventude empatando com o Atlético de Goiás em 1-1. O Flamengo virou o jogo contra a Chapecoense e ganhou 2-1. Não foi ainda a estreia do Renato, mas ele esteve observando, junto com a diretoria, esse jogo das arquibancadas, né, ou das tribunas de honra, melhor dizendo. O Cuiabá empatou em 2-2 com o Ceará. E, infelizmente, eu tenho que citar também esse último jogo aqui, o Fortaleza ganhou do Corinthians Paulista, que perdeu a sua invencibilidade de 7 jogos por 1-0. Também nós tivemos